Muito bem. Nosso Economia e Desenvolvimento nesse espaço está recebendo aí com muita honra o empresário Roberto Chaves. Roberto, muito obrigado pela tua presença. Pela primeira vez aqui no nosso... Muito obrigado, Silvio, pelo convite. Economia e Desenvolvimento, né? Obrigado pela tua presença. Muito honrado aí com a tua presença. Vilmar Govinati, nosso prazer conhecer o programa, né? Também, da mesma forma. E o Roberto tem uma trajetória extraordinária. O pai dele, para quem não sabe, foi o Marquinhos Rachevski, dono lá da Soberana dos Móveis. Eu nunca esqueço, Soberana dos Móveis foi um ícone, né, emblemático, né, da área do comércio de Porto Alegre e tal, e se identificou muito com Porto Alegre, né? Tu te lembra também? Lembro, claro, perfeitamente. Aliás, essa questão de identificação em Porto Alegre, quer dizer, falava em imóveis, era Soberana dos Móveis, não tinha outro nome, né? É verdade, o pai teve uma participação muito importante no comércio de Porto Alegre, depois do Estado. A Soberana dos Móveis começou em 1958, né? E praticamente inaugurou o comércio na zona norte de Porto Alegre, né? Uhum. E foi uma experiência, eu trabalhei com ele 15 anos, foi uma experiência fantástica, né? Não apenas uma experiência empresarial, como também para se entender e conhecer como as coisas da economia e da política funcionam, né, aqui no Brasil, né? E o empresário, de modo geral, assim, a pessoa de sucesso, Vilmar, eu não sei se tu concorda comigo, a pessoa de sucesso, ela tem um estigma, assim, de uma aura toda, como tinha o Marquinhos, e tem aqueles empresários que eles se entrosam na sociedade e eles são empresas, são indivíduos inclusivistas, né? O que é um indivíduo inclusivista? As nações mais desenvolvidas têm instituições que inclusivistas são aquelas que contribuem para a sociedade e não aquelas extrativistas que só sugam a sociedade. E o Marquinhos, como vários outros empresários, não era só o Marquinhos Rachevski, mas ele, sobretudo, ele sabia se correlacionar com a sociedade, e isso também se deve a isso o sucesso da Soberana dos Móveis. A Soberana dos Móveis foi um grande exemplo para Porto Alegre, na época, inclusive, que as empresas, nessa questão de inclusivismo, elas participavam da sociedade como um todo, exatamente. Inclusive nas questões até religiosas. Isso. Eu sou lá de Camaquã, Roberto, e lá nós tínhamos Esperoto Ferrão, da Lojas Pompeia. Sim, nós tivemos uma filial lá em Camaquã. Tiveram uma filial lá em Camaquã, exatamente. E era justamente isso. Os empresários, eles eram grandes partícipes da sociedade local, que é o caso do teu pai, aqui da tua família, com a Soberana dos Móveis. É que não se pode pensar numa sociedade próspera, desenvolvida, sem a figura do empreendedor. Isso, né? aí. Porque quem cria riqueza, quem cria valor, é o empreendedor que gera as oportunidades para que a sociedade possa também criar valor e se desenvolver. Agora, essa questão que o Silvio trouxe das empresas inclusivistas, teria mudado alguma coisa com questões políticas, com questões ideológicas? Mudou alguma coisa nesse aspecto? Porque me parece que hoje está um pouco assim, o empresário está um pouco distante da sociedade, por razões, não sei se burocráticas, por razões financeiras. Até para a questão da concorrência, o mercado mudou também, né? O mercado mudou também, Eu não vejo a concorrência como mal. A concorrência é intrínseca à atividade empresarial, né? A concorrência ela inexiste única e exclusivamente quando o governo impede que haja competição através do acesso, através da proibição do acesso dos empreendedores a um mercado, né? Criando reservas de mercado, privilegiando alguns. O que me parece é o seguinte, que numa sociedade livre existem as oportunidades de forma abundante e aí o empresário consegue realmente realizar os seus sonhos, colocar em prática as suas ideias para oferecer à sociedade os valores que a sociedade necessita. Logo, num processo de cooperação para benefício mútuo, existe este relacionamento entre o empresário e o resto da sociedade. E no Brasil, infelizmente, com uma regulação exacerbada e com uma tributação escorchante, o empresariado não consegue realizar isso e mais. Ainda é visto de uma forma muito negativa, né? O empresário que cria valor, que enriquece, que proporciona
bem-estar para os demais, é visto como um criminoso, como alguém que explora o trabalhador ou até mesmo os consumidores a quem serve. Isso é uma perversão criada por uma mentalidade que não entende exatamente como funciona o relacionamento. E como funciona a própria vida, né? Eu me lembro, eu li eu leio assim, eu passo só lendo. Graças a Deus hoje eu tenho tempo de fazer isso. Eu estava lendo uma biografia do John Rockefeller, um ícone, né, americano, e ele dizia uma coisa que o que nos falta aqui, Roberto, que é o seguinte, ele dizia assim, ó, o mundo não deve sustento a ninguém, senão que é a oportunidade de cada um e todos buscarem o seu sustento. Então, esse tipo de valor é um valor que os americanos, desde a do Mayflower, quando chegaram nos Estados Unidos e tal, os Pilgrims e tal, os levaram para lá. Protestantes. Exatamente, a teoria protestante, que eu trabalho muito nesse sentido, meus livros são exatamente nesse sentido, mas nós temos aqui no Brasil, e tu tocaste muito bem essa coisa de demonizar o empresário, o empreendedor, né, e, de certa maneira, criar uma aura de santidade no trabalhador. Né? O Papa Leão XIII, por exemplo, naquela encíclica Rerum Novarum, justamente quando a Igreja Católica estava apoiando, né, o marxismo, ele se revoltou com isso. E a Rerum Novarum, para quem lê, ela estabelece ali o Leão XIII dizendo assim, ó, nós não podemos demonizar o empreendedor, mas porque o próprio trabalhador, ele quer um dia chegar lá. Então, claro. o Papa contestava muito a questão dessas encíclicas. As sociedades livres, elas promovem uma mobilidade social enorme. Quer dizer, pegando o exemplo dos Estados Unidos, já que tu falaste no Rockefeller, se a gente analisar as empresas que estavam listadas entre as 500 maiores há 50 anos atrás, provavelmente 90% delas não estão mais, né? Porque a tecnologia foi mudando, empresas competindo as superaram, novas empresas surgiram, né? Outras deixaram de existir. E a mesma coisa acontece entre as pessoas. Quer dizer, se a gente é livre para fazer aquilo que a gente acredita para beneficiar os outros em proveito próprio, né? Porque esse é o grande fator que faz com que a sociedade se desenvolva, é nós sermos livres para buscarmos o nosso autointeresse, né? Buscar o nosso interesse de forma racional, quer dizer, não presta, vamos dizer assim, roubar, trapacear, mentir para que a gente possa prosperar. Não, a gente tem que cooperar para benefício mútuo através do exercício do princípio do comerciante, né? Eu produzo, te ofereço, tu produz o valor necessário e me oferece em contrapartida para que nós dois possamos alcançar aquilo que a gente quer, né? E a sociedade só prospera, né? Eu me lembro assim que os princípios básicos do iluminismo era a questão das liberdades individuais, né? E a questão da economia de mercado. Quer dizer, as nações que abraçaram esses dois fatores, que a partir do iluminismo, são as mais prósperas. Eu me lembro, o Instituto Liberal, eu tenho um livro chamado Saindo do Socialismo, né? Sair do Socialismo. Como é que vamos sair do socialismo? E o Guy Sorman, que foi ele esteve visitando a União Soviética. Guy Sorman é um francês. Francês, exatamente. Ele visitou esses países. Que deveria ser muito mais lido do que o Thomas Piketty, né? É verdade. Que é um perversor de realidades e de ideias, né? Então ele visitou esses países do socialismo. Nós somos uma sociedade socialista, Brasil. Nós temos que sair desse socialismo. Então ele entrevistou, sabe quem? O Lech Walesa, que foi o líder do Sindicato de Solidariedade e tal. Na Polônia. Exatamente. Né? E o Lech Walesa, num dado momento da entrevista, ele dizia assim, ó, o socialismo é muito bonito no papel. Nós sabemos que não funciona. E não funciona. E a sociedade insiste hoje, no pleno século XXI, nesses princípios que não deram certo. Tu sabe que eu vinha vindo aqui para a televisão de Uber, né? Que é uma invenção fantástica, né? Contestada, né, pela ideológica. Exatamente. Né? O motorista, a gente vinha conversando, eu disse, não, eu vou dar uma entrevista lá para o jornalista conhecido, Silvio Lopes e tal. Ele disse, mas sobre o que é? Não, eu vou falar sobre as ideias que eu acredito. Imagina, ele não me disse o que seria, né? E provavelmente eu vou falar sobre capitalismo. Disse, esse negócio aí que nos arrasa. Eu disse, mas por que tu está dizendo isso? Sim, olha só a nossa situação, né? Sim, mas a nossa situação é essa exatamente porque nós não temos capitalismo. Exatamente. Ele disse, mas então o que é capitalismo? Aí eu disse para ele, olha, é um sistema político baseado em 4 pilares, dos quais nenhum deles funciona no Brasil, que é a livre iniciativa,
Nós aqui não temos livre iniciativa, o governo regula tudo, né? Nos impede de fazer o que a gente gostaria. Propriedade privada, que aqui é relativizada, né? Estado de Direito, que aqui também não existe, as leis não são iguais para todos, as leis não são negativas, elas são positivas, elas te obrigam a fazer o que tu não quer, e elas são subjetivas, tu não sabe se tu é fora da lei ou não, né? E, por fim, o livre mercado que tu citaste. Quer dizer, nós somos um dos países mais fechados do mundo, não podemos criar riqueza, né, como a gente gostaria, nem trocar aquilo que a gente cria com os demais para podermos realmente aproveitar o conhecimento que a humanidade desenvolveu através dos anos e transformar isso em valores para o nosso benefício. E, Roberto, esse cenário está perfeito, não tem dúvida nenhuma. É exatamente o cenário que nós estamos hoje vivendo. Nós saímos de um cenário que era lá atrás, que as empresas realmente se inseriam e hoje as empresas ficam, né, relegadas como se fossem ali odiosas, como se fossem ali perniciosas. Mas a tua perspectiva de futuro, vê alguma coisa para dar uma virada e nós voltarmos a ter a empresa como parceira, geradora de emprego, geradora de renda? Como sair desse socialismo? Como sair desse socialismo e voltar à questão mais pragmática? O socialismo que a gente vive hoje, ele não é recente, né? O Brasil, no meu modo de entender, desde a década de 30, principalmente, né? Quando o Estado se tornou predominante nas relações sociais, sempre teve essa mentalidade anticapitalista, anti-empresarial, tá? É óbvio que nos últimos 14 anos, com a ascendência do PT ao poder, isso se exacerbou, porque realmente a filosofia marxista foi estabelecida até onde foi possível. Felizmente nos livramos disso, pelo menos por agora, né? Por ainda não, mas pelo menos a perspectiva... Isso é uma ameaça constante, a gente tem que estar atento, vigilante para defender as nossas liberdades, né? E eu acho o seguinte, que com um novo governo que tem pelo menos na economia, um viés liberalizante, é possível que os nossos direitos individuais, inalienáveis, sejam reconhecidos e devolvidos para que a gente possa realmente produzir e prosperar. E consolidados, esse programa tem exatamente esta função, né? Como vários programas, aqui tem o programa do Diego Casagrande na Bandeirantes, né? Do José Silva lá na RDC TV, e esse programa tem esse propósito de passar para vocês o seguinte, ó, nada dá certo no socialismo. Me dê um exemplo, nos dê um exemplo onde é que funcionou, não funcionou. Então nós temos que acreditar que essas ideias que a gente está passando aqui são as ideias do futuro do país. Fora disso, tudo isso que nós sabemos do Brasil, um Brasil anárquico, autoritário, anarquia, autoritarismo e tal, e nunca uma nação que, quando eu era criança, lá em Uruguaiana, como dias, a gente pensava, o Brasil é o país do futuro, nós temos que chegar até lá. Roberto, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Lamentavelmente temos pouco tempo, mas virás aqui mais seguido, com certeza, com mais frequência. Será um prazer. Porque eu acho fundamental o dever nosso aqui nesse programa, né, Vilmar? Com certeza. De passar esses conceitos, porque só esses conceitos aplicados na economia brasileira e mentalizados por cada um de nós, é que vai nos salvar e construir aquele que seria o Brasil do futuro e que, de repente, nós estamos passando da época de fazer. Mas tenho a certeza que estaremos contribuindo para isso. Obrigado, Roberto. Um abraço. Obrigado, Silvio. Nossa economia... Um abraço também. Tá, então vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos.